Agora eu quero falar um pouco sobre como era antigamente, né? Para a gente conseguir traçar entender como que evoluiu, né? De uma forma de trabalho para essa forma onde a gente chegou hoje, né? Para essas necessidades que nós temos hoje. Então, bem antigamente, como que funcionava o trabalho, né? A gente chama de a era da utilidade. Por quê? Porque a pergunta que a gente fazia, que os líderes, né, que na época nem se falava sobre liderança, né, mas os donos de empresa, né, quem contratava as pessoas, o que eles se perguntavam, né, na hora de abrir uma vaga? É o que os colaboradores precisam para trabalhar. Nessa época, as pessoas elas entravam na organização e elas recebiam somente o básico para poder realizar o trabalho delas. Ou seja, hoje seria uma mesa, né, uma cadeira, um computador, um telefone, né? E antigamente isso podia ser coisas mais simples até, como uma caneta, um caderno, né, um telefone, às vezes até somente prego ou martelo, né, dependendo da tua função. E nessa época aqui, o funcionário ele era exatamente tratado como uma engrenagem, porque as pessoas elas iam para o trabalho, elas buscavam um trabalho, por quê? Porque as empresas elas tinham um trabalho para ser feito, né? Elas precisavam das pessoas e as pessoas elas tinham contas para pagar, né? Coisas para comprar e elas precisavam do dinheiro. E como elas tinham habilidades que poderiam ser utilizadas pelas empresas, elas entravam no trabalho justamente para receber, né, esse salário. Então as pessoas tinham as habilidades para oferecer, se candidatavam para a vaga, né? E assim que funcionava. E por que era assim, né? Por que a era da utilidade funcionava assim? As pessoas elas recebiam, né, então, o mínimo necessário para realizar o seu trabalho, né? E como eu falei antes, né, hoje é um computador, uma mesa, um cubículo, né, um telefone. E no passado poderia ser uma escrivaninha, né, uma caneta, um bloco de anotações, etc. Só que isso era feito lá no começo, né? Lá muitas décadas atrás. Só que o mais interessante é que ainda existem empresas que trabalham dessa forma ainda hoje, tá? Então, não é muito difícil você, dependendo da empresa, você chegar e perceber que quando você vai assumir um trabalho, a empresa ela simplesmente se preocupa em, você tem aqui o teu computador, essa é a tua mesa, né? Se precisar de alguma coisa você me avisa, e é isso, tá? Isso a gente chamava da era da utilidade, ou seja, as pessoas elas eram úteis para as empresas e dessa forma a empresa pagava um salário para elas que também, né, elas precisavam para comprar suas coisas, né, etc. Nessa era da utilidade, a gente nunca, não se ouvia falar em nada, em nenhuma das coisas que hoje você comumente vê por aí, né? Por exemplo, programas de saúde, bem-estar, nessa época não tinha, né? Refeições servidas no trabalho, né? De forma nenhuma isso aí existia. Mesas de sinuca, pebolim ou ping-pong, né? Isso aí não se via no trabalho, né? Hoje em dia você consegue levar até cães para o escritório em algumas empresas, né? O teu animal de estimação. Então nessa época era impensável, você simplesmente ia para o trabalho e fazer o teu trabalho sem questionar para receber o salário, tá? Nessa época também não se comentava nada sobre trabalho flexível, né? Não existia nenhuma flexibilidade. Você tinha horário para sair, horário para entrar, horas para cumprir e era isso. Se você fizesse certinho sem causar problemas, você recebia o teu salário, né? E é isso aí.